Bom, pessoal, ó, o pastor Raul aqui mais uma vez para a gente continuar nossas aulas de capelania. Vamos entrar numa parte que ela é um pouco espinhosa da capelania, mas a gente tem que se precaver, o capelão precisa entender como isso funciona. E aqui nós vamos ver dois aspectos. O primeiro, nós vamos ver a fundamentação legal, o que a lei coloca que nós devemos fazer, como a lei mostra, quais as garantias que nós temos para dar apoio espiritual para as pessoas dentro de um ambiente. Tá? O que a capelania diz, principalmente na capelania hospitalar, nós vamos ver vários tipos de capelania, mas primeiro nós vamos focar na capelania hospitalar, porque é a mais exercida pelos ministérios de hoje, né? Então a gente vai ver a primeira parte legal. Quais são nossas garantias, quais são os direitos do capelão, da instituição. Nós vamos ver tudo isso bonitinho. E nós vamos ver também, independente da lei, qual deve ser a postura do capelão. Porque mais do que a lei dos homens, nós temos a questão do quê? De sermos embaixadores de Cristo e imitadores de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa postura. Então é isso que nós vamos ver nessas aulas, tá bem? E a gente começa, né, sobre a fundamentação legal. Vocês têm que ter consciência do quê? A prática da capelania é protegida por lei. Sim, no Brasil nós temos tanto leis de âmbito nacional, inclusive na Constituição, quanto leis estaduais e até mesmo municipais, como nós vamos ver exemplos aqui. Então a gente tem que se pautar por essa legislação, tá bem? Então é isso que nós temos que pensar. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, a prática da capelania é protegida por lei. Devido ao constante embargo por pessoas desconhecidas ou descumpridoras da lei, a pastores, evangelistas, missionários, missionárias, irmãos e irmãs, a outros que se dispõem a fazer a visitação em nome do Senhor Jesus Cristo, as instituições de internação coletiva como hospitais, asilos, clínicas, prisões e etc., sejam da rede pública ou privada, a gente tem que lembrar agora, vocês que são estudantes de capelania, que essa prática, ela não é um favor que esse pessoal está fazendo para nós. Ela é protegida por lei e mais, ela é protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, o país onde nós vivemos. E na lei trata-se de uma assistência religiosa prestada por um ministro religioso, garantida por lei em entidades civis e militares de internação coletiva, como dispositivo previsto onde? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, e a gente vai dar uma estudada nos termos dela. Sabe, pessoal, quem já faz algum trabalho de capelania, eu sei que alguns alunos já devem exercer a capelania, mas eles querem fazer o curso para, primeiro, se aprimorar e, segundo, para poder ter uma certificação para isso. A gente sabe que quem faz o trabalho de capelania hoje sempre vai ter empecilho em hospitais ditos confessionais. O que eu digo que são hospitais confessionais? São hospitais de cunho católico, principalmente hospital católico. Eles costumam barrar o trabalho de pastores, evangelistas, etc., mesmo quando a família quer que o ente querido ou o próprio doente quer assistência. Eles fazem de um proselitismo religioso que é uma coisa assim horrenda, né? Eles aproveitam que o hospital é deles, então eles restringem da maioria das vezes para que eles apareçam para dar assistência. Só que nós temos que entender o seguinte, como cristãos, a gente não deve entrar em conflito. Você não vai pegar a tua credencial, de acordo com a lei, na Constituição Federal tem direito. Não vai discutir. Deve-se tentar o acordo de todas as maneiras. Se em último caso isso não for possível, entendeu? Você deve pedir o auxílio da família. Se a família não permitir, aí você deve tomar todas as medidas legais para isso. Agora também tem um problema. Não se esqueça
que aí eles alegam problemas médicos de que o paciente não deve receber visita. Entendeu? Por isso que existe adequação do quê? De você realizar esse trabalho no horário de visita. Por exemplo, eles não deixam fazer o trabalho religioso, então você aguarda a visita e participa da visita. Simples assim. Agora, se necessário, deve-se ser utilizada a lei, porque como cristão, você não deixa de ser cidadão brasileiro e você não deixa de ter direito. Aqui a gente vai ver as leis federais, estaduais do Rio de Janeiro e municipais, assim como lei estadual do estado de São Paulo, onde nós temos essa legislação. A gente vai entender um pouco como funciona a legislação. Para quê? Para a capelania, para o apoio espiritual, entendeu? Como nós fazemos para acessar isso. Então, o que a gente viu? A gente viu o seguinte: primeiro, nós temos uma legislação no Brasil que nos protege. Segundo, nós temos que procurar sempre para o caminho da aliança, sempre para o caminho da construção e nunca da destruição. Ou seja, nós temos que esgotar todas as opções, todas as oportunidades de quê? Para poder entrar de comum acordo, entendeu? E nós, como eu já falei aqui no curso, eu vou falar mais sobre como nos comportar, que regras nós devemos seguir. A gente deve sempre construir, mas em último caso, se não tiver condição, a gente deve utilizar da legislação que nos protege. Então vamos agora dar uma olhada na Constituição brasileira, o que ela diz a respeito disso. Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição brasileira, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 7. E assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Em nossa Constituição Federal está garantido o direito à assistência religiosa aos cidadãos que estiverem em local de internação coletiva, conforme a gente vê. Tá? No artigo 5, inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa na entidade civil e militar de internação coletiva, como a gente leu agora. Há uma lei federal também, a lei número 9.982, de 14/7/2000, que dispõe também sobre esse inciso constitucional. Ou seja, o que ele faz? Ele regulamenta. Então nós temos a Constituição diz que nós temos esse direito. E a lei 9.982, o que ela faz? Ela regulamenta, ela explica como isso vai funcionar. Então, segundo essa lei 9.982 de 2000, tá? O artigo 1º dessa assistência religiosa, constitucionalmente, está assim previsto e compreende o seguinte: as religiões de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, em comum acordo com estes, ou seja, pessoal, não é porque você entrou num hospital para fazer capelania que você vai cair lá de paraquedas e você vai ficar pingando de quarto em quarto, entendeu? Oferecendo assistência religiosa e muito menos, pessoal, vai ficar querendo evangelizar todo mundo. Não é assim que funciona, tá? Você pode ter um acordo ou com o hospital para fazer um trabalho assim, entendeu? Onde você vai ser chamado quando necessário. Ou então, o que acontece? Você deve entrar em contato com a família. Por exemplo, a família de alguém é evangélico que quer capelania, você vai estar lá. Outra coisa, você precisa respeitar o credo alheio. Tem uma pessoa ali, por exemplo, que ela é o quê? Que ela é de uma outra religião. Vamos chutar aqui, ela é de Umbanda, por exemplo. Você não vai lá querer evangelizar a pessoa ou fazer apologética ali. Não é a função do capelão. Inclusive, se você for num quarto comum e a pessoa falar que ela quer auxílio espiritual, mas ela queria que o seu pai de santo ou sua mãe de santo viesse aqui, a sua função é estar de braços abertos e providenciar que essa pessoa tenha
esse acesso. Tá bom? Ajudá-la. Ou seja, se ela der o telefone do pai de santo dela, você vai ligar para ele vir fazer o trabalho. Isso não é ecumenismo, pessoal. É que numa situação de risco, se você entrar no meio e você quiser entrar, você pode até prejudicar o acamado. Entendeu? Então isso é muito importante que você precisa pensar. Tá? Você não precisa participar de rituais estranhos, mas você pode servir, sim, de um caminho. E outra coisa, o capelão faz isso. Ele serve um caminho para que a pessoa tenha o quê? O apoio espiritual necessário. Por mais que nós saibamos que outra religião é mentira, nós temos, o trabalho da capelania é isso, dar o conforto espiritual. Tá? Então, olha, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo desses ou os familiares. Tá certo? Então, os familiares aceitam, os familiares aceitam você indo no hospital fazer esse trabalho, não sendo pastor delas, mas, olha, oi, eu sou o capelão do hospital, eu sou o capelão, podemos conversar? Sim, olha, não, o senhor dá licença, mas não é o momento. Ótimo. Ou então vem aqui, vamos. Ótimo. Agora, outra forma é como que a família você conhece, a família te chamou para realizar esse trabalho e você faz esse trabalho. Amém? Então tem que estar de acordo com os familiares. Em caso dos doentes que não mais estejam no gozo de suas faculdades normais, por exemplo, os familiares ou até mesmo os médicos. Eu conheço médico que chama capelão. Já fui chamado por médicos para realizar trabalho em hospital, graças a Deus. Tá? Diz ainda no seu capítulo 2 a seguinte afirmação ou esclarecimentos. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º, deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Ou seja, não é porque você é capelão que você vai chegar lá, vestido do jeito que você quer, gritando, fazendo aquele estardalhaço e fazendo o que você acha certo. Tá? Hospital não é lugar de expulsar demônio, hospital não é lugar de cantoria, hospital não é lugar de bagunça. Hospital é um lugar de conversa, é um lugar de explicar, é um lugar de aconselhamento cristão e não de culto. A menos que você seja convidado pelo hospital para realizar um culto lá, um culto coletivo é uma coisa. Agora você não deve fazer, como eu dou sempre o exemplo de um velório. Nós estávamos lá velando uma irmã, inclusive que era católica, olha só. Tá? Estávamos aguardando o padre chegar para fazer as exéquias e na outra sala do velório estava tendo o velório de alguém que era evangélica. Tinha um cara cantando, ele cantava tão alto, cara, que a gente não conseguia conversar ali onde a gente estava. Ou seja, é uma falta de discernimento enorme. Entendeu? Então nós precisamos... Você tem... Outra coisa, numa prisão. Você vai fazer uma visita à prisão. Você não vai poder levar um canivete, você não vai poder levar... Você vai ter que cumprir regras de segurança. Você vai ter que ter atestado os mesmos documentos de quem faz visita lá dentro de uma cadeia. Por quê? Porque tem risco de segurança. Tá certo? No hospital, às vezes a pessoa, um adoentado que está com câncer, é muito perigoso. Por quê? Porque ele está com a imunidade baixa, você pode transmitir, sem estar doente, transmitir uma bactéria para ele. Então tem todo um modus operandi que você tem que seguir. Não é assim, entendeu? Pessoal, estamos com 13 minutos dessa aula, tá? Eu vou continuar na próxima aula, tá bom? Então aguenta aí que a gente já vai continuar. Estamos ali, ó. Estamos aqui ainda na Constituição Brasileira, a gente já volta.